Davi parece que vai ser o contraponto mais do que necessário para o Rodriguinho. Observem que em 4 dias de programa, o Rodriguinho ficou completamente esquecido. Ninguém falava dele, mas foi só ele pegar o líder que a coisa foi mudando. De alguém que não queria ser o líder e que estava se fudendo pro que o público estava pensando dele aqui fora, porque ele não queria atender um Big Fone ou mesmo ser o líder, até uma liderança inesperada que o forçou a se posicionar, Rodriguinho precisou largar o personagem apático e assumiu o personagem arrogante. Foi de um extremo ao outro. E Davi foi o primeiro quem observou e falou na cara dele que ele acha que o jogo do Rodriguinho é bem fraco. E de fato, é um jogo bem fraco que tá só se revelando agora porque ele foi forçado a se comprometer. E isso faz dele um péssimo jogador pra mim e acho que eu mereço ficar no Big. E mais uma vez, ele pareceu também bastante confortável com esse novo personagem arrogante e ele vai deixar isso fluir bastante a partir de agora. O Davi fez um jogo bem arriscado sim, mas ao mesmo tempo, ele fez isso baseado no chumbo trocado. Afinal, a gente sabe que o chumbo trocado não dói. E tudo começou quando o Davi votou no Rodriguinho no primeiro paredão, aquele de terça-feira que sequer eles se conheciam. Agora, 4 dias depois, todos já sabem o mínimo sobre o outro e o Davi entendeu que o Rodriguinho estava se escondendo e que agora ele está se soltando e que isso também está deixando o jogo dele mais fraco vir à tona com muito mais facilidade. E o Davi, que queria esperar pelo sincerão, entendeu que não vai poder esperar tanto tempo para falar o que ele tinha que falar na cara. Então, ele resolveu falar, sacramentou a sua indicação ao paredão e provavelmente vai voltar mais forte e vai acabar sendo o maior contraponto ao Rodriguinho. Então, esperem, viu? Essa rivalidade promete ser muito interessante e como o Rodriguinho peidou na tanga, aonde ele disse que queria medir forças com Davi, esse paredão entre ele e o Rodriguinho tá cada vez mais perto de acontecer. E isso é o que a gente mais quer ver nos próximos dias. Eu achei ruim sim essa dinâmica da Semana Turbo, eu não vou mentir pra vocês. Mas ao mesmo tempo, se não fosse ela, esse jogo sequer estaria acontecendo. E aí quando a coisa desacelerar mais na semana que vem, as coisas já vão estar andando mesmo como elas têm que andar. E pelo menos nisso o BBB 24 está entregando pra gente o jogo. Agora resta saber se o público vai deixar o jogo acontecer e tirar o Juninho para deixar uma planta crescer lá dentro. Porque se fica uma Thalita, isso é um sinal de alerta pra gente sobre os rumos que o BBB 24 vai tomar. E por falar na Thalita, todos lá dentro acharam que o discurso dela foi pra jogar a toalha. Pra mim, esse discurso dela é um típico discurso de perdedor. É típico o discurso pra tentar comover e sensibilizar o público pra esse lado de ela estar lá por uma necessidade, porque ela quer ajudar a família, mas ao mesmo tempo ela não tem nada de interessante para mostrar. Ela não é uma participante interessante pro BBB 24. Ela foi puxada pelos colegas lá no Puxadinho, não necessariamente porque eles acham que ela é uma boa jogadora ou porque ela tem bons sonhos ali. Eu disse nesse vídeo aqui que eles puxaram ela porque consideraram que ela é fraca, que ela é ruim de prova e que ela não era uma ameaça e que sairia fácil no paredão. E assim, eles poderiam se manter no jogo por muito mais tempo. Eu acho que esse discurso da Thalita, além de fraco, ele também é desdenhoso com o público. Porque se você vai pro BBB, você vai lá porque você precisa do público. E sem o público, você não sobrevive lá dentro. Quem manda no BBB é o público. E se você desdenha dele, ele costuma te responder com a mesma moeda. Às vezes, a comoção não faz o efeito que se espera dela, viu? O Rodriguinho, inclusive, disse que acredita que o Juninho volta fácil desse paredão e que o Davi sai. Aí a Lady disse pra ele que ela acredita que a Thalita é quem vai sair fácil. Já a Yasmin disse que ela não se vê obrigada a dizer em quem ela votou quando perguntarem sobre o voto dela.
Pra ela, ficar falando isso poderia gerar um clima ruim na casa. Aí a Yasmin disse que teve uma micro desavença com o Juninho por causa lá da cobrança dele em cima da interpretação dela, que a gente te contou nesse vídeo aqui no card. Vai lá pra você ver, porque eu não vou ficar repetindo isso aqui, e essa história não passou na televisão. Por isso que ela votou nele, mas que ela não quer se ver obrigada a contar isso pra ele. Aí o Rodriguinho disse que foi bem difícil escolher entre o Juninho e a Raquel pro paredão, porque a Raquel precisa muito mais do que o Juninho e que isso pesou e foi o que determinou ele mandar o Juninho pro paredão. Agora, já que o Davi alugou um triplex, o Rodriguinho segue servindo esse triplex que o Davi alugou na cabeça dele e diz que ele não é emocionado e menciona que ele faz TV desde os 10 anos de idade e que não vai ser um moleque de 21 anos de idade que vai tirar a peruca dele. Bom, eu acho que o Davi conseguiu sim entrar na mente dele, porque se isso não tivesse sido tão impactante, o Rodriguinho não iria reclamar do rapaz o tempo todo e muito menos levar isso pro coração como ele levou. Enquanto isso, a Vanessa com V foi falar com o Bin e pediu conselhos para ela. Ela contou que ela tá sentindo todas as energias da casa, desde brigas e conflitos, e que isso tá sendo muito ruim para ela, pois limita a sua capacidade de reação lá dentro. O Bin disse que às vezes as pessoas nem lembram do elenco dos BBBs. Eu juro que eu não entendi aonde ele quis chegar com isso, porque a Vanessa com V disse que o problema dela é absorver a energia dos outros da casa e não se ela vai ser lembrada ou não por ter estado no BBB. A Vanessa com V falou isso pro Bin porque ela não tá querendo mesmo falar sobre o que realmente tá mexendo com ela. O problema dela com a Yasmin Brunet. O problema é que as duas até tentaram resolver, só que a Yasmin não quis falar sobre isso. Aí ela admitiu pro Bin que ela não tá bem e que ela não está se sentindo bem porque ela tem passado os dias chorando e que não pode ficar chorando o dia inteiro e que por isso ela precisa reagir. Ela poderia reagir melhor a essa situação toda se ela tentasse deixar a treta dela com a Yasmin de lado e não afetá-la mais. Aliás, ela não viveu com isso por 2 anos? Ela pode viver um pouquinho mais com isso também. Aí no quarto do líder, lá na central, a Denisiane chegou à conclusão que só uma pessoa poderia ter votado nela, o Juninho. Aí ela disse que ia perguntar pra ele se ele votou nela. Mas eu só acho que isso é só perder tempo, porque se o Juninho votou nela ou não, que diferença isso vai fazer no final? Aí o Nizam também estava querendo saber quem foi que votou nele, porque ele acredita que só pode ter sido o Davi. Mas não foi o Davi quem votou nele, né? Aí o Nizam prometeu que vai confrontar o Davi para saber se de fato recebeu um voto dele. Aí eles consideraram que o Davi foi muito soberbo no discurso dele para ficar. Aí o Nizam diz que se foi mesmo votado por Davi, vai queimá-lo e confrontá-lo diante de toda a casa, dizendo que ele vai apontar que o Davi falou pro Brasil inteiro para ver que ele era homem e que se ele é mesmo homem, ele vai assumir o que ele fez. Aí o Rodriguinho resolveu logo o problema do Nizam ao descobrir na central do líder que dá pra ver quem votou em quem. Eles descobriram que o Davi votou em Luíde. Aí eles prometeram que vão contar pro Luíde que o Davi votou nele. A Pitel também descobriu que o Marcos votou nela e que isso azedou qualquer possibilidade de proximidade entre eles, porque senão ele deixa de ser uma opção de voto para ela. O Rodriguinho também admitiu que ele exagerou em suas reações e que depois de ativar a central e descobrir essas informações, ele pretende realmente deixar o Davi para lá. Só que não foi isso que ele fez. Foi então que o Nizam chutou que ele foi votado pela Isabelle. E sim, ela votou nele apenas por questões de afinidade, a gente contou isso nesse vídeo aqui. Aí o Rodriguinho tentou debochar das falas do Davi e diz pra todo mundo no quarto que ele já assumiu que ele é emocional e que ele também faz coisas erradas, dizendo que ele é perfeito. Aí quando ficou só a macharada no quarto do líder, a coisa meio que deu uma mudada ali. Eu já te conto o que foi que aconteceu. O que eu só posso dizer pra vocês nesse começo de vídeo é que o Rodriguinho deu uma bela de uma queimada em si mesmo. O cara realmente
suficiente, tá bom? Que até a Luísa Brunet respondeu. E eu disse que eu tinha a leve sensação que o grupo dos escrotos do BBB 24 tava ali com o Rodriguinho, a Fernanda, a Pitel e o Nizam. Aí depois de tudo o que aconteceu naquele quarto, o grupo dos escrotos é esse mesmo, o que fica no quarto dos gnomos. Porque o Nizam ou o Pisani poderiam simplesmente ter dito que falar sobre o corpo de outra pessoa poderia soar mal, mas eles ficaram lá dentro do quarto e apoiaram essas falas. Todo BBB tem um grupo dos escrotos. Agora a gente já sabe onde é que ele fica. Aliás, o que mais tem ali força é o machismo do Rodriguinho. E me parece que ele parou no tempo, na época em que ele batia ponto no programa do Gugu. No restante da casa, as pessoas queriam saber quem votou em quem para saber se as teorias sobre eles mesmos estavam corretas. Enquanto isso, a Lani promete para Nizam que ela vai dar um jeito de descobrir quem votou nele. E sim, a Lani, a moça que não queria casalzinho, tá se aproximando muito do Nizam e deixando a coisa sair do controle dela. Aí o Rodriguinho também foi falar com a Raquel e disse que ela ainda tem tempo para mudar, que tem tempo para ela se mostrar mais e crescer no jogo, assim como a Yasmin Brunet conseguiu. Eu não sei aonde ele viu que a Yasmin Brunet era planta. Aí o Rodriguinho começou a falar pro grupo dele que é uma puta de uma falta de respeito falar que o jogo dele não tem estratégia. O Binha até tentou amenizar, disse que o Davi foi corajoso de votar nele, mas acabou criando um alvo de votos para si mesmo. Aí o Rodriguinho até lembrou que o Tadeu quis saber o porquê que ele estava indicando o rapaz lá na hora de justificar. E não, gente, o Tadeu perguntou aquilo pro Rodriguinho para saber se o Rodriguinho ia ter coragem de falar o que ele prometeu que ele ia falar lá no quarto do líder mesmo. Aquela coisa de dizer que queria ver os dois no paredão. Aí a Vanessa com W acabou revelando seu voto em Juninho e a Lani também revelou que votou em Fernanda e que recebeu outro voto dela em troca. Elas até falam que o Juninho tá encucado por alguém ter chamado ele de planta no queridômetro e ele tenta provar que ele não é uma planta e que ele tentou se proteger chamando todo mundo do puxadinho para combinar de não votarem entre si. Ela disse que essa atitude dele pode ser considerada manipuladora. Não, eu só acho que é uma atitude de combinar votos mesmo. A Alane também conta que todo mundo no quarto gnomo já sabia e já tinha combinado de votar na Raquel e que essa combinação de fato se concretizou na hora de votar pro paredão. A Alane, aliás, disse que eles combinaram de votar na Rochelle. Aí a Lady ficou perdida em saber quem era a Rochelle. Aí a Fernanda disse que não fazia sentido votar no confessionário se todos estão revelando os seus votos. Se os votos são secretos, eles precisam continuar como tal. Ela diz que todos acham que estão fazendo um jogão, um jogaço, mas que depois do paredão tudo muda e eles estão todos de mãos dadas. E ela tem razão. Pra que revelar os votos? Aí como o Davi ampliou esse triplex que ele alugou na cabeça do Rodriguinho, o cantor disse que agora o Davi arrumou uma guerra pro resto da vida, mesmo fora da casa do BBB. Aí o Rodriguinho disse que o Davi só quer show e que show é o que ele mais sabe fazer na vida e que ele não vai perder pro moleque. E aí Davi apareceu e o Rodriguinho parou de falar dele. Aí está aonde é que o Davi pegou o Rodriguinho. Falar pelas costas é muito fácil, agora falar de cara é muito diferente. Se ele fosse esse macho que ele diz ser, ele poderia simplesmente jogar na cara e do mesmo jeito que o Davi fez quando disse que ele era fraco. E lá no quarto das fadas, a Alane diz para Beatriz que elas precisam acordar e se movimentar mais no jogo. E a Denisiane disse que as duas estão mesmo muito paradas. E aí a Denisiane diz que ela precisa parar de ser besta porque ela colocou o Rodriguinho como uma prioridade em algum momento, mas ele já deixou bastante claro que ela não é nenhuma prioridade para ele. Foi só aí que ela percebeu que o Rodriguinho é frio e que não dá pra confiar nele, né? Como se isso já não tivesse claro desde o primeiro dia. Aí a Alane acredita que a Thalita possa ser eliminada exatamente por essa razão, de ser uma planta. Aí a Yasmin começou a ter uma crise de consciência e começou a chorar por ver que os emparedados e os puxadinhos estão sendo ou estão se sentindo excluídos pelos demais colegas. Ela chorou copiosamente por essa razão. Ela disse que odeia o paredão. Mas, se ela aceitou participar do BBB, ela sabe que essas são as
as regras do jogo. Em outro momento, Juninho estava no banheiro contando a sua briga com a Thalita para os meninos que estavam ali no banheiro. Aí ela ouviu e se aproximou. Aí ele disse que a Giovana deu uma de João sem braço e que a próxima a ser votada por ele, querendo dizer que é o alvo dele, é a Giovana. Aí o Juninho disse que a Thalita quis jogar nas costas dele coisas que ele não fez. Aí ela disse que ela que não quis combinar os votos, e então ele disse que ela não quis combinar os votos porque ela já ia votar nele, por isso ela não aceitou essa combinação. Aí o Rodriguinho apareceu, tirou a Thalita da discussão e depois disse pra ela que isso não ia dar em nada. Mas ela disse que ela não quer ficar como planta nessa história e que ela precisa se defender. Aí o Rodriguinho disse que lá no BBB não tem essa coisa de defesa. Até tem, viu? Basta você conquistar o público e não desdenhar dele que o público te defende. O Rodriguinho tentou levantar o astral da moça, mas ela disse que todos ali acham que ela é fraca e que foi por isso que o Rodriguinho tirou ela da discussão. Ele negou e disse que não foi por isso, mas para ela não discutir e não se desestabilizar. Mas a Thalita quis saber disso? Não quis. A Yasmin disse que a Thalita não é planta e que todos, numa situação parecida com a dela, iam se sentir a mesma coisa. E que magoa muito um cara que nunca viu ela na vida gritar com ela do jeito que ele gritou. Aí o Rodriguinho disse que o Juninho fez isso de gritar com uma mulher ainda e se questiona se o Brasil tá assistindo tudo isso. A Giovana, que estava lá perto, diz que ele levantou a voz e que também a ameaçou de ser votada. E ela respondeu que ela tá nem aí pra ele, que olha as rugas de preocupação dela. Aí a Thalita então diz que ela não é conhecida, que ela não tem torcida e que a única pessoa que gosta dela é a mãe dela. Ela também diz que ela não é a Yasmin Brunet e que ela não tem uma torcida forte. Aí o Rodriguinho diz pra ela não viajar na maionese, que talvez ela fique. Mas a moça não tá errada. De fato ela não tem torcida. Aliás, nenhum dos pipocas ainda tem torcida forte aqui fora. Lá no quarto das fadas, o Davi analisou essa situação toda do Juninho com a Thalita e disse que o Juninho perdeu a cabeça por causa de uma planta e que ele poderia ter um pouquinho mais de autocontrole. Ele também chamou o Juninho de fraco mentalmente e que não valia a pena brigar com a menina por causa de uma besteira. Pouco depois, as coisas já foram dispersando lá pela madrugada. O Luigi ficou a noite toda no castigo do monstro e alguns brothers foram lá conversar com ele para não deixar ele sozinho. Aí ele disse pra Vanessa que ela tem que ficar do lado das mulheres. Eu já vou te explicar essa história melhor aí. Mas a Vanessa disse que ela só fica do lado das mulheres quando as mulheres estão certas. Aí o Nizam ouviu as falas machistas do Rodriguinho e simplesmente disse que ele não tolera os gritos de homens contra mulheres. E ainda diz que se ver um homem gritar com uma mulher na frente dele, ele não vai se aguentar. Mas falar do corpo de uma mulher e regulá-lo, aí tá tudo bem, né? Aí pode. Aliás, ele ainda disse que essa briga entre a Thalita e o Juninho pode ajudá-la nesse paredão e disse pro Davi que ele tá de coadjuvante nessa briga toda. Aí o Davi alertou que o voto é pra ficar e não pra eliminar. Ou seja, pode ser que, de fato, as coisas não sejam do jeito que eles estão acreditando lá dentro. Aí o Bin, então, disse que o Juninho propôs que o quarto dos gnomos se protegessem nos paredões. E ele, então, não gostou disso e que ele preferiu sair do quarto para entender melhor o que estava rolando ali. E o Bin me parece que está muito perdido. Ao mesmo tempo, Marcos Vinícius conversou com o Juninho e disse que não gostou do jeito que ele falou com a Thalita quando convocou os puxadinhos para uma reunião sobre jogo. Aí o Juninho disse que os puxadinhos entenderam tudo errado e que ele tentou criar uma rede de proteção para se defenderem. Aí o Juninho disse que a ideia não é dele, mas que partiu dos próprios puxadinhos. Aí o Marcos replicou e disse para o Juninho que não foi isso que ele ouviu dos outros puxadinhos e que Juninho havia proposto que eles evitassem se votar. Aí o Juninho alertou que o Marcos
não cumpre essa ideia das meninas e o Marcos disse que ele criou carinho por algumas pessoas do Puxadinho e que não é o que ele disse, mas a forma como ele disse e que não havia necessidade dele levantar a voz para Thalita e que ele fez algo semelhante com a Alane. Aí o Juninho, sim, ele é bastante parecido com o Michael da Merenda, só que diferente do Michael da Merenda, ele parece ser muito mais centrado no que ele faz. O Michael da Merenda era só perdido mesmo, achando que ele sabia tudo sobre o BBB. Aí o Luigi contou para Vanessa como foi que as coisas entre o Juninho e a Thalita aconteceram. Ele disse que a Thalita se impôs porque o Juninho queria de todo jeito passar o jeito dele. Aí a Vanessa disse que o Juninho é que estava gritando e falando um monte de merda nessa discussão. E aí ele disse que o Juninho tentou inverter a situação e que ele também fala alto e não deixa ninguém conversar. Foi quando a Vanessa Camargo disse que o Juninho tem uma postura passiva-agressiva e que ele tenta se impor através do tom de voz. E que quando uma mulher faz isso, ela é taxada de louco. E foi aí que o Luigi disse que a Vanessa deveria ficar do lado das mulheres. E a Vanessa disse que ela só fica do lado das mulheres quando as mulheres estão certas. E que, na verdade, ela fica também do lado de quem tem razão. Aí ela afirma que ela gosta do Juninho e que também já viu muita mulher agir errado com homem também. Aí a Yasmin e a Vanessa disseram que ficaram aliviadas por terem votado no Juninho e que agora elas não estão mais se sentindo culpadas. Aí o Juninho, que também está incomodado com essa imagem dele querer ser autoritário e se impor com mulheres, procurou a Alane para conversar e disse que ele não tinha nada contra ela e que nem era com ela o motivo de sua alteração, mas que sim era com os colegas do Puxadinho. Ele disse que 7 pessoas estavam colocando uma situação para ele que acabou levando ao barraco que aconteceu. Eu vou discordar um pouco porque o problema do Juninho não é bem um barraco, é que o Juninho ele perde fácil a cabeça quando as pessoas falam dele. E estar aberto para o público significa ter que lidar com isso também. Seja o público aqui de fora que está assistindo, seja o público de lá de dentro com quem ele está convivendo. E nessa mesma conversa, o Rodriguinho e o Nizam estavam olhando tudo de longe ali. Aí a Alane disse então na cara do Juninho que ela não gosta do jeito dele. Aí ela relembrou que quando conversava com o Michael, sentia que o Michael não olhava no olho dela, mas que sempre procurava uma câmera para falar. Ela disse que o Juninho faz a mesma coisa e que ele fala o que lhe convém para que a câmera pegue e que o público veja e esteja do lado dele. Ela ainda disse que acha que ele é um jogador forte e que consegue arquitetar muitas coisas na casa e que não concorda dele levantar a voz para querer se impor com quem quer que seja. Aí ela também jogou na cara dele que se ele voltar do paredão, ela vai votar nele no próximo, que ele é um alvo de votos. Aí lá no quarto do líder, o Rodriguinho disse que ele não gostou do jeito que a Alane o cobrou por não colocá-la no VIP e que a sua preocupação está em que o Brasil está pensando dele por causa dessa cobrança dela. Aí o Nizam disse que nunca viu essa amizade toda entre os dois. E o Rodriguinho confirma mesmo que essa amizade nunca existiu. E que ele fez umas brincadeiras com ela, mas que a coisa ficou só nisso aí mesmo. Aí o Rodriguinho aproveitou para criticar a Alane por ter elogiado o discurso do Davi. Um discurso que o atacou por completo, por sinal, e que ainda por cima foi chamado de folgado. Acho que o voto do Rodriguinho, pra mim, foi um voto com muita emoção e sem estratégia nenhuma de jogo. E isso faz dele um péssimo jogador pra mim. E disse que se o Davi sair, é que ele tá forte pra caralho. Agora, se o Juninho ou a Thalita saírem, é que a treta dos dois ofuscou o problema dele com o Davi. Esse é o clássico erro de qualquer BBB. O cara achar que o paredão é uma resposta para o que eles pensam. Por isso que os líderes como o Rodriguinho acabam se dando mal depois quando eles saem do BBB. Eles não entendem essa diferença. Não existe uma relação de causa e efeito aí. Se o Davi sair, não é porque ele é forte ou fraco. É porque o público quis tirar mesmo. E se a Thalita ou o Juninho saírem, a mesma coisa. Eles nunca vão no mais simples. Eles sempre complicam mais as coisas. Aí o
o Rodriguinho também disse que a Vanessa com W não tá acrescentando nada no jogo e que ela é muito menininha. Aí o Nizam disse que ela se perde muito nas ideias dela, que ela tenta aconselhar e que ela dorme o dia inteiro. Aí o Rodriguinho disse que a Vanessa com W pode até chegar na final porque ninguém lembra de votar nela e vai deixando ela ficando por lá. Aí o Rodriguinho disse que o puxadinho vai sair um por um e que só vai ficar o Buda, porque afinal ele precisava agradar o rapaz que estava lá dentro. Agora, a razão do porquê o puxadinho vai ser eliminado, nenhuma. Ele disse que o Davi não é nada demais e que só é baiano. Valeu. O Davi não tem nada, gente. O Davi é só um cara comum, da Bahia. O que ele tem de coisa? Aí ele falou que o Michel tem representatividade por ser gay e que o Davi é só um cara comum da Bahia. Professor, pô, que entrou no puxadinho. O que ele tem de conta de O outro gordinho? Mas cara comum da Bahia também poderia ser o Pisani, que também veio de lá e que também estava ali do lado ouvindo essa conversa toda. Mas o Pisani ficou lá e apoiou essa fala do Rodriguinho. Aí ele disse que o Davi não tem nenhuma história para contar. E que história o Pisani tem para contar se ele mesmo se definiu como um pé rapado? Ele tá no grupo tóxico e numa casa cheia de espelhos, mas ele se recusa a olhar para um, né? Porque eu também não tenho história nenhuma pra contar, tá? Hã? Também não tenho história nenhuma pra contar, na realidade. Eu também sou um cara da Bahia. O Rodriguinho também já elencou os seus alvos: a Beatriz, a Vanessa com V e o Marcos Vinícius. O bom do poder é que ele revela quem a pessoa é de verdade. O Rodriguinho se queimou fácil e vai sair fácil quando ele cair no paredão. E eu vou achar o máximo ele cair no paredão com o Davi e ser eliminado e ficar sem entender. Mas nem assim, isso vai baixar o ego dele, viu? Já fica aí pra vocês saberem disso. Eles também contaram que a Yasmin Brunet tá com eles, no mesmo grupo deles, e que ela é perdida no jogo, mas ainda assim é gente boa. E eu tô amando eles se queimarem com isso. Aí o Rodriguinho ainda disse que tem mesmo que ter a mulher bonita de biquíni o dia todo e os homens fortinhos sem camisa, porque isso é TV e é isso que o público quer assistir. É sério, é muito fácil ele se queimar, basta abrir a boca. Aí o Vinícius também falou da Isabelle, a quem ele disse ser a sua versão de xereca. E aí o Rodriguinho perguntou pro Vinícius se ele gosta de boi bumbá, se ele é do Amazonas, porque ela só sabe falar dessas coisas. Aí eles falaram que o Vinícius está apaixonado por ela e que ele é fraco por não ter tentado se aproximar dela. Aliás, eles também disseram que o Vinícius é muito devagar para essas coisas. Aí eles disseram que acharam que o Nizam ia ser o primeiro a transar na casa e o Nizam disse que quando ele quiser, ele vai transar mesmo e tá nem aí. Aí eles comentaram que as meninas deitam de pernas pra eles e o Rodriguinho diz que se uma menina deitar no meio da perna dele, ele vai explodir ela. Sério, gente, foi muito machismo junto no quarto do líder. Tava muito tóxico ali. Aí o Vinícius diz que ele não quer segurar o BO no pós dele e que por isso ele não quer se envolver com ninguém para não precisar ser cobrado por isso e que se ele se envolve com alguém, com 2 dias ele já quer chegar nos finalmente. E foi aí que eles entraram na discussão do corpo da Yasmin Brunet, dizendo que ela já foi melhor. Ela já foi melhor, ela tá mais velha hoje, né? Mas ela é bonita ainda. O Rodriguinho disse que ela tá mais velha hoje e que ela tem um rosto bonito. Aí o Nizam disse que ela já foi melhor, mas que o corpo dela tá estranho e que a bunda dela tá estranha. Eu sei o corpo dela é meio estranho, tá ligado? Tá bom, meu, se eu jogar uns negocinhos também eu fico lindo. A bunda. Gente, e isso porque depois eles foram puxar saco dela, né? E o Rodriguinho tá se achando quem? Galã da novela das 21 horas, com certeza ele não é. É bom também que assim facilita o trabalho do público na hora de eliminar o Rodriguinho quando ele cai no paredão. O Pisani, depois de ouvir tudo isso, disse que a namorada dele pode achar estranha a relação dele com as meninas da casa e que ele é inseguro porque a namorada dele é mais velha. Aí o Nizam diz que o público tá vendo tudo e que a namorada dele sabe quem são as atiradas lá dentro. Aí depois, o Rodriguinho disse pro Nizam que ele e a Alane não tem nada a ver, os dois nem combinam. E aí, como esse machismo tava pouco,
eles ficaram olhando as meninas tomarem banho e avaliando o corpo delas, igual o que o Black, o Christian e o Gustavo fizeram no ano passado. Isso não deu lá muito certo, né? Vocês lembram dessa cena? Aí, como todos já estão bem preocupados com o Sincerão, a Vanessa disse que ela vai precisar usar situações alheias para defender as ideias dela. O que ela não sabe é que ela não vai precisar fazer isso. Só vai falar o líder, o anjo e os emparedados. E não, gente, não vai ser o Juninho, não vai ser a Thalita ou não vai ser o Davi. Quem vão falar vão ser os emparedados de domingo. Aí a Alane disse que ela ficou orgulhosa de sua conversa com o Juninho e que espera que isso passe na TV. E a Bia fala o quão importante é se posicionar sem ela própria estar se posicionando, né? Aí a Pitel e a Fernanda dizem que a Alane tá implicando com elas porque o Rodriguinho deu um VIP para as duas e não para a Alane, e que por isso ela não gostou nem um pouco das duas. Aí o Michel disse pro Marcos que ele acha que a Pitel só tá fazendo VT. A Alane, que já não gosta muito da Pitel, também está bem empenhada em reforçar isso. A Alane diz que a Pitel só quer olhar para a câmera mesmo e que não gosta de olhar nos olhos das pessoas quando eles estão conversando. Eu tenho uma teoria sobre a Pitel. Ela gosta de ser desagradável e que ela faz tudo isso de propósito. Aliás, ela se esforça muito em ser uma pessoa desagradável. Ela confessou que ela prefere ser assim, que ela prefere criar conspirações, que ela prefere se sentir aflita e preocupada do que fazer um jogo morno. Eu só acho é que ela gosta aí de sofrer e que ela tá fazendo isso pra valer. Porque fazer um jogo interessante não significa ser desagradável, significa ter movimentação. E se a pessoa precisa criar intrigas para sofrer, ela só é desagradável mesmo, inclusive com ela própria. Aí outros destaques da madrugada foi o Bin dizer pra Raquel que ela se priva de jogar e que ela é oposta ao jogo. E chamou também a Thalita de barraqueirinha. Eu só não sei aonde é que ele viu essa menina dando barraco até agora. O Vinícius tá mesmo afim da Isabelle e ficou horas falando com ela. E o Bin também falou que tá sentindo alguma coisa pela Vanessa com V. Aí pela manhã, o Nizam relembrou o mantra que a sua irmã lhe passou antes de entrar no BBB. Lembrar que está sendo filmado o tempo todo e que não pode cometer crimes. Essa segunda parte, ele tá bem perto de cometer, hein? Basta só ele falar mais merdas que ele vai cometer um crime. Davi e Juninho foram conversar sobre os puxadinhos e entender o que aconteceu entre eles. Davi disse que Juninho ficou pilhado porque recebeu planta no queridômetro e se alterou quando descobriu algo que ninguém vai falar pra ele. Aí ele mandou o cara se controlar porque essas coisas são do jogo mesmo e que vai ser sempre assim. Aí o Juninho disse que a sua intenção era montar um grupo para eles se protegerem e que eles, do puxadinho, podem ter interpretado errado, mas que tudo ali também é como uma família que normalmente tem problemas. Aí sabem o que Davi respondeu? Que a família dele é toda unida, que não tem briga e que ele tem um primo mudo. O Juninho, então, diz que tentou, mas que ele não vai mais falar com a Thalita ou com a Giovana e que as duas são uma decepção para ele. Em outro momento, a Fernanda e a Pitel também estavam fofocando e ela disse que o Nizam é linguarudo e que não pretendia formar um grupo nos primeiros dias do BBB e que a sua intenção original era se colocar e colar nos homens mais fortes. Ela diz que as duas precisam se fortalecer e que elas precisam votar mesmo nas meninas, porque poderiam contar com os meninos para isso. Ela reclamou que o Nizam também só pensa nele mesmo e que ele quer dominar tudo. E como o Nizam se acha mesmo tudo isso, se ele quisesse, ele mesmo falou, ele teria feito o grupo dele votar todo na Isabelle no lugar da Raquel. E disse que o Davi pegou pesado no discurso dele, chamando o Rodriguinho de fraco. Aliás, pra mim, foi a melhor parte do discurso do Davi naquela hora de defender a permanência dele. A Alane, então, fala que a Isabelle não tá no BBB pra ganhar, mas que tá lá só pra se promover. E me espanta a Alane não fazer o mesmo. Porque, eu preciso lembrar pra vocês, só uma pessoa vai ganhar 3 milhões de reais. As outras
vão precisar se promover de alguma forma para sobreviver e ganhar alguma coisa. Aí o Rodriguinho então afirma que a sua melhor decisão no BBB foi ter indicado o Davi pro paredão e que ele não se arrepende disso e que espera que o Davi mantenha a palavra de não indicá-lo ao paredão, como ele disse que faria caso ele fosse líder. E do jeito que a coisa tá indo pro Rodriguinho, talvez o Davi nem precise indicar ele. Talvez o Rodriguinho até saia antes, né? No queridômetro, o Juninho levou todos os emojis possíveis. Isso fez até ele chorar depois lá com os meninos. Aí também rolou o almoço do anjo. E todos ali ficaram impressionados com o banquete. Aliás, eles criticaram o Lucas Buda porque ele perdeu toda a confusão com o Juninho e a Thalita porque ele saiu antes para pegar roupas no varal. Aí ele disse que os puxadinhos queriam formar um grupo para se proteger, mas que a coisa não tá rolando muito bem. Aí o Luigi disse que o monstro não é algo tão ruim assim, que ele tá adorando e que isso o livrou do paredão. Aí a Denisiane também falou que na discussão entre Juninho e a Thalita, ele se mostrou agressivo, incisivo e egocêntrico. Eu só vou destacar aí porque eu não acho que ser incisivo é ruim. O que tem de ruim em ser incisivo? Agora, sobre o Juninho ser egocêntrico, ele é mesmo, isso é dele. Já deu pra gente perceber que ele é dessa maneira. E lá fora, a Vanessa Convê chorava e dizia que ela não merecia estar no BBB, que ela não era merecedora e que os outros eram. Isso aí se chama síndrome de impostor. Aí o Bin então falou que tá interessado nela e ela já tratou de dar um fora nele dizendo que ela tem um rolo aqui fora. Coitado do rapaz, foi de cortar o coração. E ele ainda pediu pra ela que se ela sair antes dele, ela deixasse uma camiseta pra ele. Aí ela fez questão de dizer que o que pode rolar entre eles é só uma amizade. Lá no quarto dos gnomos, o Bin desabafou com o Vinícius sobre ele levar um toco da Vanessa Convê. Ele disse que não quis ser mal intencionado com ela, mas que o sentimento despertou e que ele quis ser sincero com ela. Depois, diz pro Vinícius que se tiver sem opções de voto, vai acabar votando nele para desperdiçar voto mesmo. Aí o Vinícius revelou que o Nizam quer colocar a Vanessa Convê como alvo nos próximos paredões e que a desculpa seria ela ser novinha demais e conversar com os outros se olhando no espelho. O Bin foi até a Vanessa e alertá-la e contou o que o Vinícius lhe disse. E foi aí que ela disse que pra ela é até bom que ela saber disso, porque assim ela sabe de quem ela pode começar a ter ranço. Aí ela pergunta pro Bin, por que o Nizam não veio falar pra mim? Porque eu me olho no espelho o tempo todo. Já Yasmin, o Pisani e o Rodriguinho comentaram que a Vanessa chorou lá dentro porque recebeu o emoji de planta mesmo. Aí a Vanessa Convê tá de planta mesmo e se ela não melhorar, ela não vai passar disso. A Alane e a Beatriz estão tão preocupadas de serem vistas da mesma forma e disseram que elas precisam ser mais ativas dentro da casa. E bom, a Alane já foi bem ativa hoje, por exemplo. O vaso sanitário já entupiu e ela foi lá desentupir. Pelo menos alguma coisa ela fez dentro daquela casa, né? Depois, a Alane comenta que o Juninho só come ovo e carne na xepa, mesmo com todos terem distribuído a comida igualmente. E aí eles entendem que não dá pra ficar pegando no pé dele porque isso só vai fortalecê-lo. Aí como vai ter festa mais tarde, eles fecharam a casa para manutenção externa. E o Rodriguinho reuniu os machos no quarto do líder para fazer o que ele sabe fazer de melhor, ser machista. E cobrou o Matheus sobre se ele ficaria com a Denisiane. Aí o Matheus disse que ele não tem essa pretensão, mas que sim, ele ficaria com ela porque ela é uma baita de uma mulher, mas que tá muito cedo para qualquer coisa. Aí o Rodriguinho comenta que esse paredão é fraco e o Nizam diz que se o Juninho voltar, ele vira alvo de todo mundo agora. Ele também voltou a criticar o Davi, chamou o Davi de soberbo, relembrou o discurso, não tem jeito. O Davi mais que alugou um triplex na cabeça do Rodriguinho. Ele montou um prédio inteiro lá dentro. Porque se o Rodriguinho só sabe pensar na mesma coisa o tempo todo, isso pegou no ego dele. E o Nizam se orgulha desse grupo que eles montaram nos primeiros dias, dizendo que é um grupo muito foda e que ele tá nem aí pro que o público tá pensando aqui fora, porque eles lá dentro são muito fodas. Eu só acho que isso não vai dar bom pra eles, né, gente? E como vocês já perceberam,
perceberam? Eles vão repetir as mesmas coisas, repercutir a mesma coisa. Então, a gente vai cortar um pouquinho mais a fala deles. Mas fica ligado aqui no Faro Pop que a gente vai ter mais vídeos e lives dessa cobertura do BBB 24 que a gente está fazendo aqui com vocês.